o que eu fico impressionado é que eu ainda tenho que argumentar que é necessário ir pro exílio para poder mostrar as incongruências jurídicas do Alexandre de Moraes. Ou seja, que não tem pé nem cabeça aquilo ali, gente. Não tem pé nem... Eu fiquei tentando explicar hoje pro pessoal do Rumble, mandando mensagem pra galera. Eu vou ler algumas aqui. Olha que loucura isso. Eu vou tentar aqui ler pra vocês. Tentar não, vou ler aqui pra vocês. Falei, hi fulano. Falei pra ele o nome. Ele, olha, falei pra ele. A Suprema Corte está indo atrás de bloquear o Rumble no Brasil. Por causa do canal do Monark e em breve por causa do meu. O cara respondeu, what? O cara não entende, tipo, como assim a Suprema Corte quer bloquear? Ele já não entende isso. Porque aqui nos Estados Unidos, o que eles lutam aqui é contra as big techs. Ou seja, é o Google, o Facebook e Instagram, é o Google com o YouTube, é o Twitter, mas aí o Elon Musk comprou o Twitter, estamos livres de fazer live no Twitter, de fazer transmissões ao vivo no Twitter, de comentar no Twitter, enfim. Os caras não entendem que é o Estado que está mandando a ordem. E não entendem que isso não está vindo do Executivo, né? Está vindo do Judiciário. Falei, eles estão indo atrás do Monark também. O cara, que isso? Por quê? Eu expliquei. Né? Censorship. Falei, censura. Eu botei o crime de opinião, botei crime of fake news. Botei. Aí o pessoal do Rumble respondeu, ridiculous, ridículo. Falei, yes it is. Sim, é. Aí coloquei a decisão do Alexandre de Moraes na conversa. Traduzi pra ele, expliquei o que tá acontecendo. O cara falou assim, cara, isso é loucura. Será que vai acontecer com o Rumble no Brasil assim como na França? Perguntei, provavelmente. Ele, nós já estamos preparados. Por que ele perguntou vai acontecer como tá acontecendo na França? Porque na França o governo também proibiu o Rumble. Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui. Na França, o Rumble está proibido. Na China também. E em Cuba também. E na Venezuela também. Então, vejam que loucura. Né? Eu tenho que explicar, detalhar o que está acontecendo no Brasil. Mas eu digo, o Monark não deveria de ficar no Brasil. Tá? Deveria ir embora. Deltan deveria ir embora. O Marcos Duval deveria ir embora. O Moro deveria ir embora. E nessas horas, essas pessoas, uma vez compreendida a gravidade da situação, desfazer de toda e qualquer discordância e mudança que nós tenhamos com relação à política. Porque o Marcos Duval já está com o perfil bloqueado aí no Brasil, né? Não sei se vocês sabem. Né? Deixa eu tentar acessar daqui. Marcos Duval. Para mim vai aparecer, né? O Elon Musk já falou que só vai manter essas loucuras dentro do território do Brasil. Qual que é a arroba do Marcos Duval? Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, é tudo ao vivo, tô sozinho, né? É Marcos Duval mesmo. Então deixa eu colocar aqui já direto. twitter.com/Marcos. Isso mesmo. Marcos Duval. Peraí que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Faltou um R. Só um minutinho, pessoal. Olá. Aqui o perfil do Marcos Duval funcionando normalmente nos Estados Unidos. Para vocês. Olha só. Aqui, compartilhamento de tela. Vou lá. Tá aqui o perfil do Marcos Duval funcionando normalmente. Normalmente. Olha aí. Normalmente. Esse é o perfil do Marcos Duval. Tá aí, ó. Pra você estar assim, tem que sair. Sai e denuncia do lado de fora. Ontem, eu falei que faltava brasileiros que tivessem a coragem de alertar o que está acontecendo no Brasil. Juristas. Graças a Deus aconteceu. Apareceu um homem. Todos os outros... Eu vi várias análises que estavam mostrando as loucuras que estão acontecendo no Brasil, mas todo mundo com dedinho, né? Com dedinho, dizendo, tem incongruências, não sei o quê, blá. E aí apareceu um homem de verdade. Cadê? Deixa eu pegar aqui o tweet dele. Aqui com vocês, um jurista de verdade. Tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. Vou botar grande aqui. Apareceu Marcelo Rocha Monteiro, que é ninguém mais, ninguém menos do que procurador de justiça, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da UERJ e coautor do livro Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça. E aí, aqui, ele fez uma leitura muito, muito, muito óbvia e simples. Jogo dos 7 erros. Bloqueio de rede social é censura prévia, inconstitucional. Ou seja, o que é censura prévia? Não está censurando algo que você disse. Então, antes os jornais eram impressos. Né? Vocês jovens já nasceram com o jornal digital na vida. O jornal era impresso. Então, quando você fechava a matéria, vinha um censor, no regime militar aconteceu isso, vinha um censor e falava assim, esse trecho aqui não pode. Esse artigo aqui, por causa desse texto aqui, não pode. Não é que nada que saísse da boca de uma pessoa não pudesse ser publicado. Eles censuravam o conteúdo específico, dizendo ali. É censura. Mas estou querendo mostrar para vocês a diferença de censura prévia para censura. No Brasil, censura prévia é inconstitucional. Mas o Alexandre de Moraes faz isso todos os dias. Todos os dias. 2. A própria autoridade, alvo da crítica, feita por Monark, Alexandre de Moraes, foi quem determinou a medida. Ou seja, mais uma vez, Moraes é ao mesmo tempo juiz e vítima. Ele é o coitadinho e ele é quem vai julgar. Gente, na boa. Essa coisa do ele é coitadinho e ele vai julgar, a gente conhece isso desde moleque. É o dono da bola. Não foi gol não, porque a bola é minha. Olha, com criança isso já é inadmissível. Num país cheio de adultos, quer dizer, eu acho que tá cheio de adulto, né? Não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas hoje em dia. Mas num país cheio de adultos, isso aqui não deveria ser tolerado. Uma porra dessa não pode. De jeito nenhum, gente. Isso aqui é um absurdo. Aí continua. Numa clara violação
do mais básico preceito do devido processo legal. Devido processo legal é quando você tem ali uma pessoa acusada pelo Ministério Público, o advogado vai ver que tipo de acusação é essa, o juiz vai ver se vai acatar ou não, aí começa o julgamento e vão ver então o que está acontecendo com a pessoa, se realmente aquilo dali é algo, deixa eu botar no reader view aqui que é melhor, vai ver ali se aquilo dali é algo verdadeiramente digno de punição ou não. Numa clara violação do mais básico preceito do devido processo legal, o juiz tem que ser neutro, tem que ser um terceiro. O que significa que tem que ser um terceiro? João está sofrendo uma crítica de Maria. Quem tem que julgar não pode ser a vítima, não pode. Tem que ser uma outra pessoa, José. Estranho aos interesses em conflito no processo. Ser preso ou censurado pela própria autoridade a quem você criticou é coisa de república de bananas. Isso é homem de verdade, né? Isso é procurador homem. Monarca não tem foro privilegiado. Mesmo caso que ocorre comigo, mesmo caso que ocorre com Fiuza, mesmo caso que ocorre com Paulo Figueiredo, mesmo caso que ocorre com Rodrigo Constantino e todas as vítimas de Alexandre de Moraes não tem foro privilegiado. Portanto, o STF não tem competência, jurisdição, né, para tomar qualquer medida contra ele. 4. Desde quando criticar a atuação de uma autoridade é discurso com conteúdo de ódio? 5. Críticas, ainda que duras, a agentes públicos não caracterizam, aí aquele continua, não caracterizam quebra da normalidade democrática, o que contribui para a quebra da normalidade institucional e democrática, ele está pegando aqui as aspas da própria decisão do Alexandre de Moraes, é censurar ou prender quem critica autoridades. 6. Chamar o então presidente da República de genocida levou ao bloqueio de quantas redes sociais pelo STF? Nenhuma. Nenhuma. Nesse caso, é quebra da normalidade democrática ou é liberdade de expressão? Quando todo mundo chamou o Bolsonaro de genocida, era quebra da normalidade democrática ou foi liberdade de expressão? 7. Não existe crime de fake news. E não tem mesmo. Quem que define isso? Você pode dizer que Cuba e Venezuela são democracias. Ou que chamar Maduro de ditador é apenas narrativa. Nem por isso, desculpa aqui. Nem por isso você pode ser punido pelo STF. Ou por quem quer que seja. Dureza. Assim, é homem de verdade. Está aqui falando do caso do monarca e de todas as vítimas. Né? Ele que é autor do livro. Agora, a pergunta que não quer calar. Quantos Marcelo Rocha Monteiro nós temos no Brasil? Pelo jeito, é ele e Ludmilla. Acabou. Não tem mais. Hoje eu conversei com um advogado, seguidor aqui, e ele comentava comigo, assim, vou ser bem sincero pra você. A situação ficou tal que amigos, esposa, colegas de trabalho, falaram que pra eu segurar a onda, porque senão eu iria sofrer retaliações, iria perder o emprego, poderia ser preso, etc. Ou seja, criou-se uma estrutura de terrorismo. Terrorismo não é o termo certo. A palavra que eu tô querendo usar aqui, inclusive tá na minha petição contra o Alexandre, aqui nos Estados Unidos, tortura psicológica. O Alexandre de Moraes, ele tá criando uma estrutura de tortura psicológica, e ele tá fazendo isso com pessoas individuais, não seja com indivíduos, de modo específico. E o Brasil virou hoje assim, um campo aberto de tortura psicológica, porque jornalistas têm medo de falar, juristas têm medo de falar, políticos têm medo de falar, tá todo mundo com medo de falar. Graças ao bom Deus, eu estou aqui para tentar trazer a vocês que nem todos tomaram a idiota decisão de permanecer no país de origem para poder denunciar toda essa maluquice, essa sandice, essas três loucadas decisões do Alexandre de Moraes nesses inquéritos vagabundos, que não se sustentam em nenhuma defesa oral ou escrita em qualquer universidade de direito no planeta. Estou falando de lugar civilizado, não estou falando de Coreia do Norte, China, Rússia, Venezuela. Não se sustentam. Essas decisões do Alexandre de Moraes não se sustentam nem na cabeça de esquerdistas de outros países. Todo mundo se assusta. Né? E eu preciso dizer, né, a você que não é político, não é jurista, não é jornalista, não tem grande alcance, gravem isso, tá? Não espere nada, absolutamente nada, das pessoas que poderiam fazer alguma coisa pelo Brasil. Mas, o que eu vou fazer, então? Cuida de você, da sua família e de seus filhos. Consuma notícias, sim, não se aliene. Você fechar os olhos e falar, não quero mais saber de nada, não vai ajudar. Abra os olhos com maturidade. Você é adulto, você não é criança. E proteja seus filhos e a sua família. E para isso, mergulhe em informação. Informação intelectual séria. Estude. Procure elevar-se. Saia da mesquinharia. Não queira ser como os demais. Não tente transformar ninguém, a não ser você. Não proteja ninguém, proteja seus filhos. Você não vai proteger o Brasil. Eu não tenho pretensão de proteger e de ensinar alguma coisa pro Brasil. Eu não quero isso. Eu quero para mim, para meus filhos, e compartilho com vocês aqui o que eu quero fazer com os meus filhos e a minha família. E aí, toma proveito quem quer. Eu não sou filósofo, não sou escritor, sou apenas alguém, né, um jornalista, no exílio, tentando falar com algumas poucas pessoas
que me restaram depois de terem reduzido o meu alcance, a minha voz. Então vamos falar com esses poucos. Né? Agora, não posso deixar de lamentar que se eu estivesse falando aqui de Janja, se eu estivesse falando aqui de coisinhas engraçadas ou de histórias mirabolantes dos bastidores de Brasília, tava cheio de gente aqui na live. Tudo mentira. Tudo história pra boi dormir. Que a direita vai conseguir isso, agora vai conseguir aquilo, agora vai. Lula agora tá com medo. Quantos de vocês não estão vendo isso na timeline das suas redes sociais, né? Agora o Lula tá com medo. Agora o PT se ferrou. Agora o governo vai se virar. Agora, não vai porra nenhuma. Eles vão passar o trator em cima dessa direita infantil, inculta, burra, incompetente. Não adianta. 100 anos de experiência com o comunismo. Porque vocês acham que o Dirceu, quando ele precisa atuar como líder comunista, ele vai ignorar o patrimônio de todos os intelectuais, de todas as lideranças comunistas que vieram antes dele em outros países do mundo? Não vai nem a caralho. Isso só acontece na cabeça da direita. Que não quer ouvir ninguém, não quer conhecer ninguém, não quer saber quem foi o Enéas, não quer saber quem foi Carlos Lacerda, não quer saber quem foi... Porra, ninguém quer saber de nada, quer começar agora, do nada, do zero. Né? Vou começar da minha cabeça. A esquerda não comete esse tipo de erro. De ignorar. Onde já se viu não querer saber quem é Churchill? Ou achar que não tem nenhuma interferência? Não é que não vai mudar nada eu saber ou não quem é Churchill. Você, político, falar uma coisa, tem que ir pra puta que o pariu, você é burro pra caralho. Vocês não merecem ouvir esse tipo de palavrão. Vocês estão sofrendo e precisam de formação intelectual. Agora, esses políticos, meu Deus do céu, tudo burro. Burro. Não quer estudar, tem raiva de quem estuda, briga com quem estuda. Esses caras são burros mesmo, sabe? Porque assim, o ignorante, só o cara que não sabe, a pessoa que não estudou, quando ela se encontra com o conhecimento, se ela ama a verdade, ela fala, nossa, coisa legal, aprendi uma coisa nova. O burro não. O burro escuta e fala assim, ia lá, coisinha de intelectual. O burro não tá na burrice porque ele não estudou. É porque ele é imbecil. É diferente.